Romanos, capítulo 5, versículo 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Até o versículo 11 desse capítulo, Paulo vinha falando de justificação e tratando dos pecados, pensando nos frutos. A partir de agora, do versículo 12, ele vai tratar do pecado como a raiz, como árvore. Pecados, os frutos e o pecado, no singular, a raiz, né, do mal. Versículo 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Está se referindo aqui a Adão como cabeça da criação, como representante da criação. Porque nós sabemos que quem caiu primeiro foi Eva, né? Então ele fala o homem aqui pensando em Adão como cabeça. O apóstolo Paulo vai nos apresentar nesse capítulo aqui as duas cabeças. Adão como cabeça da criação, do primeiro homem, e Cristo como cabeça da nova criação. Então ele vai discorrer esse pensamento, né, e falando não mais agora dos frutos, ele vai falar da raiz, né, o princípio do pecado. E como esse pecado entrou na criação. Entrou lá em Gênesis, quando Adão, né, desobedeceu o mandamento direto de Deus. A proibição era não comer do fruto, eles tinham essa proibição, e quando Adão cai nesse teste, não passa nesse teste, aí entrou o pecado, entrou a morte, e essa morte, como fala no final do versículo, né, passou a todos os filhos de Adão. Todos os que estão conectados com Adão, como cabeça dessa criação. Do versículo 13 ao versículo 17, o apóstolo Paulo abre um parênteses. Ele vai explicar, ele vai voltar a falar da lei. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir.
A lei só veio através de Moisés, lá na frente. Mas, no versículo 14, a morte reinou desde Adão. Os descendentes de Adão seguiu a consequência que o pecado traz. Mesmo os descendentes de Adão não ter um mandamento direto de Deus, como Adão tinha. Adão tinha um mandamento direto de Deus. Por isso que fala ali que eles não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Mas a morte reinou. Então Paulo está trazendo isso, a consequência do pecado ter entrado na criação. Né? Eles não tinham a lei, mas os efeitos do pecado ter entrado lá em Adão seguiram antes mesmo da lei ter sido dada. Aí ele termina o versículo 14 dizendo que o qual é figura daquele que havia de vir. E está dizendo aqui que Adão é uma figura de Cristo. Em que sentido? As consequências do ato de Adão foi passado para toda uma geração dos filhos de Adão. As consequências do ato do Senhor Jesus na cruz, da mesma forma, ela vai ser passada para todos aqueles que creem. Adão, cabeça de uma criação, do primeiro homem. E Cristo, a cabeça da nova criação. 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa? Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça, e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, e é nisso que Adão era a figura de Cristo. O ato de Adão de rebeldia passou a morte para todos os que eram filhos de Adão, né, naquela criação. E aqui ele traz, morreram muitos, os que estavam conectados com Adão. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Também um ato que Cristo fez vai abundar sobre muitos. Ele está conectando a figura de Adão nisso, né? Adão como cabeça de uma criação e Cristo como cabeça de outra criação. Versículo 16. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então ele está botando em contraste, né, as duas criações pelos seus cabeças. Todos nós recebemos essa herança de Adão, né, o pecado, a raiz, né, o mal. Essa raiz, a responsabilidade era de Adão. Né, nós somos responsáveis pelos nossos pecados, pelos frutos. Mas isso nós herdamos do nosso pai Adão, na velha criação, que fala da ofensa. Um só pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. O pecado entrou naquele momento e passou, né, para todos nós. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. E Cristo faz o contrário, né? Um só que levou o juízo sobre si para a nossa justificação, ressuscitou. Agora isso também é transferido para nós. Da mesma forma que nós não tivemos influência nenhuma de receber o pecado, a natureza pecaminosa, nós agora vamos receber também a justificação também por fé apenas, por fé, por o ato de outra pessoa, um ato externo. O pecado passou para nós por um ato externo. E como também a justificação nos é alcançada também por um ato do Senhor. Não temos influência nisso diretamente, né? A não ser pela fé. E no 17 ele fala ali que a morte reinou, né? Porque se pela ofensa de um só a morte reinou. Então, conectado com a velha criação, a criação em Adão, o que reinou foi a morte. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, todos morreram desde Adão. Todos morreram. A morte entrou lá e atingiu toda a criação. Por esse, Adão. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então aqui fala de vida, que está conectado com a cabeça da nova criação, Jesus Cristo.
uma das chaves do entendimento ali, nesse capítulo 5, em questão da graça, é o versículo 18. Ele serve mais ou menos como um divisor de águas entre o período da lei e o período da graça. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. A gente tem um ponto X, né, que declara as duas fases, vamos dizer assim, que é a parte do pecado até Cristo e de Cristo trazendo a graça, né? A gente tem um versículo-chave aqui de entendimento para o período da graça, esse 18, e ele vai seguir explicando, né? Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. 2 versículos conectados aqui que nos dá um divisor de águas, né? Vamos dizer assim, um ponto inicial na obra de Cristo. E complementando aqui, temos o versículo de Hebreus 2, que fala também do Nosso Senhor. Hebreus 2, versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então dá pra gente dar um salto aqui em Hebreus e ver a explicação, né, em relação a isso. A vontade dele para com o Pai, para cumprir a vontade do Pai, pela paixão da morte por todos. Ele entregou a sua vida, né, provasse a morte por todos. Então, sem exceções, esse sacrifício foi por todos. Voltando ao nosso capítulo aqui, nós temos a palavra: muitos serão feitos justos. Então, ele morreu por todos, mas salvos serão aqueles que crerem nesse sacrifício. Sabemos disso. Infelizmente, né, não serão todos, toda a humanidade não será salva, por assim dizer, mas todo aquele que aceitou esse preço, esse sangue foi derramado por todos, obviamente, mas aquele que aceitar esse sacrifício, não por vontade própria, se nós já temos estudado, mas por vontade do Pai, ele será salvo. Então nós temos um divisor de tempos aqui, né? Tempo até Cristo e após Cristo, a sua morte, aliás, a cruz, vou botar assim. E aí ele vai concluir o capítulo. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Nós temos a obra de Cristo em superabundância, que é a graça. A lei nos apontava a contramão, vamos dizer assim, do que o mundo estava indo na contramão. Tudo que se fazia apontava-se pela graça. O Romário Persona até fala, do comentário na reunião passada, que era como uma grande placa de sinalização apontando que você está fazendo errado. Para o motorista, né, que seria nós conduzindo a vida ali. Mas a graça, né, ela vem num outro aspecto totalmente diferente. Ela não vem te apontando, ela não vem te julgando, mas sim ela vem justificando, né? Ela vem em graça, propriamente dita, algo que nós não merecemos, feito por nós, acessível a todo aquele que crê. E aí ele conclui o capítulo com essa última parte: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, a lei ela tinha influência, e tem influência, né, quando o Senhor voltar a tratar com os judeus. A lei, ela tem influência aqui, e a graça, ela tem o reflexo eterno, ela tem o seu efeito eterno, que uma pessoa após a morte ela não executa mais nada. Então a lei vem, acusa teus pecados, mas enquanto você está vivo, ela não tem efeito após a morte, vamos dizer assim. Ela é até aquele determinado momento em que a vida aqui, a vida vivida, acabou. O sopro de vida ali, o Espírito foi recolhido. Então, a graça, ela tem os seus efeitos na eternidade. Então, é um aspecto muito mais grandioso, um aspecto muito perfeito também em toda a sua concepção. O Senhor nos trouxe a graça para superabundar. Ela tem o reflexo não
só do imediato, sermos alcançados pela graça através do sacrifício de Cristo, como também nós veremos o reflexo da graça por toda a eternidade nossa, a salvação. O irmão falou da graça, né? E aqui houve um transporte, podemos dizer assim, do Adão, um homem natural, não era espiritual, era um homem natural. Para nós, hoje, podemos dizer que, podemos ler lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, houve um transporte aí. Né? Adão era um homem natural, né? Não era um homem espiritual. Deus falava com ele, mas não de uma maneira espiritual, sim. Tinha um contato com ele, não através do espiritual, mas tinha um contato, ia no jardim, conversava com ele. Mas não era um ato espiritual. Mas conosco hoje, capítulo 1, versículo 3 de Efésios diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então houve um transporte do homem natural para o homem espiritual, através de Cristo. Então nós estávamos separados de Deus por nossos delitos e pecados, que entrou através de Adão. Mas agora o novo homem, Cristo, nos reconciliou com Deus e nos tornou filhos por a grande obra da cruz. E nos abençoou em todos os lugares espirituais. Então houve um transporte do homem natural, é uma troca de posição, no caso, né? Do homem morto para a vida que está em Cristo. Nós herdamos essa vida em Cristo. Então houve um transporte desse homem natural, através de Cristo, nos transportou para uma vida espiritual. Hoje nós temos comunhão com Deus por intermédio de Cristo. É uma comunhão espiritual hoje. Então, às vezes, muitos entendem errado que Adão seria um homem espiritual porque tinha contato com Deus. Não, Adão era natural, era um homem natural. Então, hoje a gente tem esse contato com o Senhor espiritualmente. A gente tem comunhão com Ele espiritualmente, através do Espírito Santo. E Adão era um homem natural, no caso. Então, através da morte de Cristo, mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, aí veio a morte a toda a humanidade. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo. O Senhor Jesus, no momento da cruz, foi consumado, ele aquela separação, aquela barreira que havia entre o homem e Deus, como é que podemos dizer, foi aniquilado. Não há mais barreira entre o homem e Deus. Hoje nós temos acesso ao Pai como filhos. Na velha condição que nós estávamos, por assim dizer, uma coisa que a gente pode perceber é que o pecado ele nos conduzia, como se fosse... Tem um comentário do irmão que fala sobre isso. Agora nós temos um novo condutor, o Senhor. Uma pergunta: podemos nós ainda pecar? Obviamente, ainda existe a presença do pecado. O que nos diferencia hoje é justamente essa nova condição. A nova vida nos traz um novo condutor, vamos dizer assim. Nós temos o Espírito Santo, temos o Senhor no controle. Então nós não temos mais o pecado diretamente nos conduzindo. Podemos ter influências ao pecado, para pecados, porém nós temos a nova vida, que faz o divisor de água, né? Nos tirou daquela posição, realmente, como o irmão bem comentou, nos colocou numa nova condição. Temos nova vida em Cristo. E isso nos diferencia diretamente daquela velha condição. Então, hoje, além de sermos transformados em nova vida, né? Temos nova vida, temos um novo condutor, que é o Senhor das nossas vidas, que nos influencia a não pecarmos
Obviamente, como comentei, podemos ainda pecar. Temos a presença do pecado porque ainda estamos aqui. E o caráter da eternidade não haverá mais influência qualquer do pecado. Enquanto aqui podemos gozar do privilégio de termos o Senhor nos conduzindo, nos guardando de pecarmos. Na verdade, a nova vida ela não peca, né? O que pecamos ainda é a presença do pecado aqui que nos influencia. E ele está sempre tentando tomar as rédeas novamente, na verdade. Só que nós temos a certeza dessa nova condição que não peca, e não pecará pela eternidade. Então é muito precioso sabermos dessas coisas. Inclusive, essa transição é objeto do próximo capítulo. Né? Está dando um prévio. No próximo capítulo ele vai entrar isso da questão de permanência do pecado. Normalmente, nós nos ocupamos muito com os frutos, o resultado dessa natureza pecaminosa. E aqui Paulo está trazendo essa verdade, a raiz, o pecado como a fonte, o motor, a árvore. Então Paulo, começando aqui no versículo 12, até o capítulo 8, versículo 17, Paulo vai trazer um ensino aqui sobre, em relação ao pecado, provisão de Deus para nós sermos libertados do pecado. Não dos frutos, do pecado como a raiz. Versículo 18 e 19 é justamente essa transferência que eu citou, é mudança de posição. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, pensando Adão e toda a geração. Nós um dia estávamos nessa posição para a condenação. Agora, como é que Deus fez isso? Como é que Deus vai nos tirar dessa posição aqui, Adão, e nos colocar numa nova posição? Agora vai explicar. Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Nós temos que ter muito cuidado aqui com esse final desse versículo. Esses todos os homens não é a melhor tradução. Essa tradução pode nos levar ao pensamento que todos vão ser salvos no final. Mas a gente vem discorrendo aqui vários versículos que é pela fé. O capítulo passado explica bem que é pela fé. Então o Evandro já falou, né? A provisão foi feita para todos, mas vão ser justificados aqueles que creem por fé. Então Paulo trazendo essa verdade, né, da raiz, o motor. E normalmente quando a gente se converte, a gente descobre isso, que existe a possibilidade de nós pecarmos, que o nosso homem conectado com Adão ainda ele é mau, ele é ruim, ele não vai melhorar, a carne, né, não aproveita nada. Vai ter um choque, né, quando a gente descobre isso. Como que agora que eu creio em Deus, que eu estou conhecendo Deus, não é possível melhorar isso? E não é possível. Mas Paulo vai trazer essa doutrina e vai começar a desenvolver ela a partir do capítulo 6 ali. Podemos ler o versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos no pecado, como veremos ainda nele? Então essa questão. A provisão que Deus nos fez para nós não mais viver nessa esfera. Porque no versículo 21 são citadas duas esferas. Versículo 21, capítulo 5. Para que assim como o pecado reinou na morte, nós éramos servos do pecado. Nós éramos escravos do pecado, vendidos do pecado. Então, o que reinava? Pecado reinou. Também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Então, duas esferas. A esfera que nós tínhamos conectados com Adão e outra esfera agora que deveria reinar, né? Nós conectados agora com um novo cabeça. Nós estamos sujeitos a pecar, a dar os frutos do pecado, sim. Mas nós temos as provisões para a graça reinasse pela justiça para a vida. Então nós temos provisões dadas por Deus, conectados com esse novo cabeça, de andar na condição que fomos colocados. O Bruno citou como filhos, né, agora. Nós temos essa provisão. E essa doutrina Paulo vai trazer. Como que vai ser que nós vamos fazer isso? Então, não vai ser também por esforço, não vai ser por insistência nossa,
Isso vai ser uma obra do Espírito Santo vai fazer, um entendimento do que acontece dentro da gente, porque o cristão ele tem duas naturezas agora, duas fontes. Ele tem a nova, que é perfeita, que foi dada por Deus, onde o Espírito Santo atua, e tem a velha ainda, que estamos ainda nela, que vai ser resolvido esse problema na ressurreição. Mas então como lidar com isso? Paulo vai trazer a doutrina como fazer. O Bruce chama de doutrina de libertação do pecado. Do pecado no sentido como lidar com essa natureza que nós temos ainda, a velha natureza, o velho homem. Uma outra visão agora, fazendo menção a essa leitura em relação à lei que veio por causa da transgressão, é algo que também é objeto, infelizmente, de erro doutrinal, falando um pouco de doutrina. Infelizmente acontece na cristandade, né? E devemos ter o conhecimento disso. É que a lei não foi feita para nos dar uma base de busca de salvação. Não foi feita para nos trazer salvação. Já temos lido que não seremos salvos pelas obras, então obviamente que a lei ela não está aí para isso. Então buscarmos coisas na lei para justificarmos a salvação é errado. É errado. Fazer as coisas da lei objetivando receber a salvação é errado. A salvação é extremamente a morte de Cristo na cruz, a aceitação dessa obra. É diretamente isso. Não há nada mais. Não é nada mais complicado. Infelizmente vemos, né, só para fazer um apêndice à leitura, que como a lei veio para a transgressão, para apontar as transgressões, vamos dizer assim. Então ela não veio a outro propósito, ela não veio trazer salvação para ti. Cumpre a lei agora que tu vai ser salvo. Não é para isso. Ela veio apontar a transgressão, ela veio dar as diretrizes de como não andar também. Então é só um pensamento que vem aqui para complementar, que infelizmente doutrinalmente muitos usam na cristandade hoje, objetos da lei, guardas da lei, para executar a salvação como um resultado final. Errado, isso é errado. Executar qualquer obra que seja da lei hoje, nos dias atuais, a partir da entrada da graça, a partir da morte de Nosso Senhor, é extremamente inaceitável dizer que qualquer execução de mandamento, execução de lei ali, produzirá o efeito de salvação. É só uma observação que infelizmente ocorre, ensinamentos dessa maneira, mas é totalmente contrário. Vemos que a lei ela aponta para o pecado, mostra o pecado, mostra o teu caminhar, mas não produz mais nenhum efeito que não seja isso. O efeito de salvação é simplesmente o Senhor. Inclusive, mais uma vez falando, né, não é vontade nossa receber a salvação. E a lei pode ser vontade nossa. Querer executar a lei. Quer executar a lei? Pega lá o Velho Testamento, abre e lê ali onde foi dada e pode executar, que tu vai fazer a tua vontade. Mas agora, por vontade nossa, não vai regalar salvação. Mas de querer fazer algo para se salvar, quero me salvar. Não vai encontrar na Bíblia, pode ler de Gênesis e Apocalipse, não vai encontrar a não ser o Senhor. Mas se quiser executar a lei por vontade própria, aí você consegue. Né? Então, a salvação é por vontade do Pai, que nos vivifica. E assim despertamos a Cristo e através de Cristo somos salvos. O versículo 19 ele é muito claro, né? Paulo explicando o Evangelho da Graça aqui, nessa carta, porque como pela desobediência de um só homem, está falando de Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Como é que nós vamos ser feitos justos? Pela obediência de um só, não é pela nossa obediência. Voltando ao assunto de justificação, é apenas pela graça, a obra de Cristo. E aí poderia haver a pergunta, e a lei por que veio? Né, que é o versículo que o irmão comentou. E aí Paulo ainda vai explicar. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça.
Então, exatamente isso. O homem, nós temos a tendência de insistir em fazer alguma coisa. Nós temos essa tendência de não querer receber de graça. Nós somos resistentes a esse pensamento. Se não fica nada para nós fazer, a gente não quer assim. E Deus provou isso aí. Todo o exercício com o homem, desde Adão, com o povo judeu, dando a lei. O que os judeus faziam quando o Senhor andou aqui? O que eles diziam? Eles batiam no peito e diziam que cumpriam a lei. Eles eram hipócritas. E nós somos assim. A nossa natureza em Adão, desde Adão, quando Deus veio no jardim, Adão correu. Adão fez vestes com as folhas das árvores lá. Adão tentou se cobrir. O homem tem essa tendência de não querer receber, não querer confessar para Deus o erro. Adão não confessou. Adão culpou a mulher. Eva culpou a serpente. Nós temos essa tendência desde lá de Adão, de não querer aceitar o que Deus fez por uma pessoa, pelo seu filho, pela obediência de um só, pelo sacrifício de um só, como está aqui no versículo 19, muito claro. E aí a lei veio para mostrar quão mal nós somos. É um ponto na conversão de todos nós, se reconhecer, né, o pecador, se conhecer falho, a necessidade de um Salvador. Nós vamos buscar um Salvador, querer um Salvador, quando nós nos encontramos, né, o estado real que nós estamos, né, em Adão, mortos em delitos e pecados.